Bom dia, irmãos. Em meio à pandemia, temos visto muitos casos de depressão. Depressão em crianças, depressão em mulheres, em jovens, em homens, em idosos. Está por toda parte. Porque quando nós começamos a ver situações tão tristes à nossa frente, nossa alma ela começa a ficar ferida e nós nos sentimos angustiados e muitas pessoas mergulham em depressão. Em hospitais, muitas pessoas lidando com essa situação de pandemia, estando perto de gente sofrendo tanto, famílias e morte. Muitos profissionais da saúde também têm mergulhado em depressão. E é algo realmente muito sério, né? Dizem que o pastor, o padre, o líder religioso é o psicólogo dos pobres, né? Porque é uma função importante estar perto de pessoas que precisam de uma boa palavra, precisam de um abraço, precisam de uma visão de consolo, segundo a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo a morte nos assustando tanto. Ele enxerga isso com uma tranquilidade, porque para Deus a morte é simplesmente uma passagem. Deus é bom e maravilhoso, e é nele que nós temos que nos refugiar em tempos de angústia e em tempos de aflição. Meu nome é Brandão, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical na Igreja Batista em Brás Cubas. E convido a você a estudar um pouquinho sobre esse tema no dia de hoje. Olha, é importante nós entendermos que a palavra de Deus ela tem muito a ver com o bem-estar do ser humano, porque Deus, através da sua palavra, nos dá as instruções necessárias para nós vivermos num mundo tão caótico, num mundo tão difícil. Então a palavra de Deus nos ensina como ser uma pessoa mais ajustada numa sociedade no qual o diabo trabalhou e criou um sistema tão perverso e caótico. Nós temos que observar que, segundo a Bíblia, muitas pessoas passaram por diversas situações e Davi é um dos que passou por situações bem complicadas. E um dos salmos que ele escreveu, em Salmo 31, versículo 2 até o 14, nós vamos ver a situação que ele está, a angústia que ele está, e ele está pedindo a Deus um socorro. Olha o que está escrito. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas eu confiei no Senhor, em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei, é o texto que nós vamos destacar. Deus, ele tem um olhar de misericórdia para o sofrimento humano. Jesus, quando olhava uma pessoa sofrendo, ele sempre ia em direção, ele curava, ele dava uma palavra de ânimo, né, de perdão dos pecados. E olha só, somente Deus conhece o íntimo da sua criação, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Vamos orar para que o Senhor traga luz ao que precisa ser curado em você, em mim, nas pessoas ao nosso redor, pessoas que estão passando por momentos de tristeza e angústia. E os tópicos que nós queremos falar aqui nessa lição de hoje, a estrutura da alma, do corpo e do espírito humano. Ele é a obra-prima da criação de Deus e o quadro atual da alma do homem. Vejam, ele é um lugar apropriado à nossa estrutura, o propósito de Deus que levou contra o erro humano e a bondade divina. A alma humana em colapso total, é preciso fazer uma autoanálise e não somos autossuficientes para vencer. E o primeiro tópico, a estrutura do homem, que é o espírito humano, a alma do ser humano e o corpo humano. Vamos lá?
Bom, esse assunto é concernente à cura da alma. Então, quando a gente está muito aflito, está ferido, né? Às vezes uma seta inflamada nos atinge também com uma palavra, ou com uma situação na família, uma situação do trabalho, a gente fica ferido, a gente fica triste, angustiado, a gente não sabe como resolver certas situações, às vezes um problema de relacionamento familiar. Então, isso é importante a gente entender um pouquinho, porque Deus pode trabalhar nessa área, se a gente assim o permitir, e através de oração Deus nos ajudar muito a resolver essas angústias, esses conflitos que nós podemos ter dentro de nosso ser, dentro da nossa alma. Vamos lá. Apontaremos o amor de Deus expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. Tito 2:11. Então nós temos 3 elementos aí: o corpo, né, a alma e o espírito. Esses 3 fazem parte de uma estrutura do ser humano. Então nós somos corpo, alma e espírito. Tem gente que acredita que alma e espírito é a mesma coisa, né? A Bíblia fala que depois que o homem morre, né, o espírito volta para Deus. Mas quando nós entendemos que o espírito é o fôlego de vida, é a vida da pessoa, né, nós temos que entender que o que agregou a isso também foi toda uma experiência de vida, memória, acontecimentos, que é o que realmente molda-se a nossa personalidade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado. Então nós temos uma característica muito semelhante com a característica de Deus. Nós somos semelhantes a Ele na sua forma de ser, de pensar, de agir e emocionalmente falando. Ela em si foi criada perfeitamente, né? Então um espírito, uma alma e um corpo. O pecado o tornou imperfeito e sua estrutura foi totalmente comprometida. Então aquilo que foi desenhado lá no princípio, o diabo trabalhou para deturpar isso daí, essa estrutura. Ele trabalha nessa estrutura porque ele quer destruir o ser humano, né? E conhecendo, a gente verifica que há necessidade de cura e restauração em seu espírito, alma e corpo. Então, não adianta só curar o corpo, não adianta só curar o estado de espírito da pessoa. A cura tem que ser completa, né? Na mente também. Então, às vezes a gente associa a cura simplesmente a uma coisa física, mas não é. Às vezes, a dor física é o reflexo de uma dor interior, uma dor lá dentro, né? Dentro do nosso ser. Eu tenho um espírito? É imperativo que o cristão saiba que tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre ali. Toda adoração a Deus, comunhão e relacionamento começa no espírito, né? Veja como nós somos semelhantes a Deus e tem o Espírito Santo, nós também temos um espírito dentro de nós. O nosso espírito, ele fala com Deus, ele se relaciona com Deus. E Deus fala, né, que nós temos que desenvolver mais as coisas espirituais do que as coisas carnais. O espírito humano é a sede da morada do Espírito de Deus em nós. Olha o que diz Romanos diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa bonita. Nós temos aquele sentimento, né, de pertencer a Deus, de estar ligado às coisas de Deus, de estar sendo pertencente à família de Deus, porque o Espírito Santo testifica dentro de nós. Isso está escrito em Romanos. A alma está entre o espírito e o corpo e pertence aos dois. Equivale à personalidade ou à própria pessoa. Tem inclusive alguns versículos aí que fazem referência a isso, em Jeremias e 2 Coríntios. Ela é ligada ao mundo espiritual e ligada ao mundo material. Então a alma está entre as duas coisas. Então o desejo, né? O desejo ele vai brotar ali, ele vai se desenvolver ali. Aí o corpo ele pode satisfazer ou o desejo, né, carnal ou um desejo espiritual. As áreas da alma são sede da alma, intelecto, pensamentos, raciocínios
em memória. Então a nossa mente ali, onde nós captamos informação, onde a nossa razão trabalha, e a vontade, que é um instrumento para tomar decisões, poder de escolha, o arbítrio. Então a nossa mente, ela vai trabalhar de uma forma de raciocínio, a vontade vai nos levar a inclinar aquilo que a gente deseja, né? E as emoções é onde tudo acontece, é o instrumento para expressar os sentimentos, gostos, simpatias, alegria, tristeza, amor, ódio, etc. Então veja, a nossa mente, onde a nossa criatividade trabalha, a vontade é o que desperta, né, para o corpo. Você vai me satisfazer, ou vou satisfazer a vontade alheia, ou não vou satisfazer, eu vou me abdicar. Então a mente vai raciocinar para satisfazer ou não a vontade, e as emoções, elas vão refletir os resultados, né? Quando nós fazemos uma oferta para a igreja, ou quando nós ajudamos uma pessoa necessitada, então aquilo que desperta, que nos faz bem, está no campo das emoções. E nós também somos chamados de tabernáculo, né? O corpo, que é a parte física, também é chamado de casa, o tabernáculo, é onde habita. É a tenda no qual a alma do homem mora até sua morte. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O invólucro também, e o templo, quando a pessoa passa pelo novo nascimento, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo, uma habitação. Então, quando nós começamos a andar com Cristo, o templo, né, que é o nosso corpo, se torna onde o Espírito Santo trabalha, onde ele aconselha, onde ele desenvolve o ensinamento, né, porque o Espírito Santo também nos ensina, nos admoesta. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, num aspecto físico e mental, está tudo ligado. E nós aprendemos que todo ser humano é espírito, alma e corpo. Portanto, Deus criou o ser humano, sendo este um ser material e espiritual, com faculdades próprias relativas a cada parte. Vamos dar uma olhadinha nessa obra-prima chamada criação. O ser humano é a obra-prima da criação do Eterno. Deus o criou para o relacionamento com Ele. Deus o criou com capacidade de escolher. E Deus o criou com capacidade de gerenciar a obra da sua criação. Portanto, é um ser racional, volitivo e sentimental. O volitivo diz respeito à vontade ou ao poder de escolha. Você pode escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Você pode ser como Jacó, que deu valor à primogenitura, ou você pode ser um Esaú, que desprezou a primogenitura, desprezou a bênção, desprezou as coisas de Deus. Então a vontade aí é o que vai definir a direção do que vai acontecer na sua vida, na minha vida. Então as nossas vontades temos que saber controlá-las, e o raciocínio é onde a gente trabalha, né, para tomar a decisão mais certa, mais correta, né? E o sentimento é o reflexo das nossas decisões, né? Onde a gente vai trabalhar no emocional. Um lugar apropriado à nossa estrutura. Qual a razão para a existência do universo, da Terra e do ser humano? Muitas pessoas perguntam, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Olha o que diz Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo foi criado para ele. Nós somos uma obra para ele, criado para ele junto com o universo. Esse universo foi criado por Deus de forma perfeita e contendo tudo que o homem precisa para viver os seus dias que ele determinou. O próprio Deus levou em conta o erro humano. Essa é a resposta pelo qual Deus nos deu o livre-arbítrio. O Eterno concede o poder de escolha a Adão, que escolheu descumprir a única ordenança. Deus já sabia que isto ocorreria. Ele nunca faz nada
por acaso. A bondade divina. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada feita no Éden. Sim, é fato, eles foram inclusive expulsos, né? Então todo aquele projeto original de tudo ficar ali perfeito sob os cuidados de Deus passou a ter um rumo diferente quando Adão teve que produzir arando a sua terra, né, para poder conseguir os alimentos e o seu sustento. Adão e Eva perderam o senso simples e claro da sua própria identidade, foram dominados pela vergonha até dos próprios corpos. Então eles não controlaram as suas vontades, não raciocinaram direito e pagaram caro por isso. Deus toma a iniciativa de demonstrar sua bondade e desce ao jardim à procura do homem, e mesmo ao perceber falta de arrependimento, não os destruiu. Antes, estabeleceu o castigo e proveu o meio de cobrir a sua vergonha. Gênesis 3, 21. Aprendemos que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criado conforme a sua imagem e semelhança. Assim, trata-se de uma criação distinta das demais. Nós somos diferentes dos animais que nós conhecemos, do cachorro, do boi, dos animais selvagens, dos animais domésticos. Eles não têm, né, a mesma estrutura que nós temos. Agora, o quadro atual da alma do homem, vamos dar uma olhadinha. É nítido quanto a alma do homem tem sido afetada a cada geração que se passa. Dados da OMS apontam que esse século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtornos psíquicos. Isso é muito importante nós entendermos esse crescimento. Temos que estar atentos aos nossos filhos, temos que estar atentos às nossas esposas, temos que estar atentos aos nossos familiares, né? A esposa em relação ao marido, porque as palavras, as atitudes, a situação pode mergulhar uma pessoa a ter transtornos psíquicos, né? A ansiedade, né? As crianças nessa pandemia ficaram muito tempo presas, elas queriam brincar, então foi muito difícil lidar com tudo isso, né? Nós temos que estar atento e como amenizar esses males. A alma humana em colapso total. Milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria e para análise em busca de alívio para males mentais e espirituais. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da busca da cura da alma. A nossa sociedade está enferma. A mensagem da palavra de Deus também se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. É preciso fazer uma autoanálise. Até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações, não podemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo providenciou recursos para combater os inimigos da paz. É preciso fazer uma autoanálise e à escravidão da culpa podemos responder: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Romanos 8, 33. Nós não somos autossuficientes para vencer, nós precisamos de Deus. Olha só o que aconteceu no deserto. Deus deixou isso latente nas Escrituras em um dos momentos da caminhada de Israel no deserto, quando em desobediência foram punidos por uma praga de serpente e muita gente morreu. Mas quando seu povo se voltou em arrependimento, Deus orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste e todos os picados que olhavam para ela, o veneno não fazia efeito, havia cura imediata. Então, nós temos que sempre voltar para Deus, buscar a Deus no momento de angústia e depressão. Isto tipificava nosso Salvador Jesus, que seria levantado na cruz para trazer a cura contra o veneno do pecado. O próprio Senhor Jesus, ele disse, né, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado na cruz do Calvário. E o sangue de Jesus é quem cura a nossa alma, o nosso corpo e nosso espírito. Aprendemos que os dados da OMS apontam que esse século tem se tornado o século da depressão, ansiedade e transtornos psíquicos. Um senso doentio e irreal do eu tem tornado
vidas vazias, até mesmo arruinando a saúde. Conclusão: o amor de Deus pode suportar, pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que cause desamor. Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se à sua pessoa, porque esta pode ser restaurada. Muitas vezes a gente sofre por coisas que nós mesmos podemos resolver, né? Uma discussão ou um desafeto familiar ou um problema no trabalho. E o que temos que fazer é pedir para Deus nos ajudar, nos orientar, nos confortar. Nós lemos no começo o salmo que Davi escreveu, né? Estou deprimido, estou sofrendo, Senhor, apressa-te a vir na minha direção, me socorre. Então Davi orava muito nesse sentido, ele sofria muito, né, por causa das angústias, ele passou por vários problemas com o filho querendo matá-lo, problemas com o rei Saul querendo matá-lo, os inimigos querendo matá-lo, sempre tinha alguém querendo matar Davi. Davi ele passava sempre fugindo de alguém que queria matá-lo. Mas por outro lado ele era uma pessoa que estava sempre buscando a Deus, e Deus sempre trabalhou para deixar ele numa situação melhor. E vemos também Davi jubilando, cantando, Davi passando por momentos alegres. Então a vida é assim, com altos e baixos. E quando nós passamos por um momento difícil, um momento de privação, às vezes um desemprego, e a pessoa procura e não consegue, isso gera uma tristeza, gera uma desesperança. Eu quero dizer para você, não perca a esperança, busque a Deus, tenha paciência, recupere o seu fôlego, né? Seja forte, né? Deus, ele pode mudar de uma hora para outra a sua vida. Deus sempre tem o melhor. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Somos corpo, alma e espírito. Nós temos emoções, nós temos vontades e nós somos os reflexos das nossas escolhas. Semana que vem estudaremos mais um capítulo da Bíblia. Espero que você tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia.